Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo. Como eu prometi, né, semana passada, essa aula eu ia gravar a videoaula eu mesma, explicando para vocês. Qualquer coisa que não der certo, vocês vão comentando, falando, a gente vai melhorando, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, porque eu vou colocando os vídeos no canal, postando. E aí, quem tiver inscrito e acionado o sininho pode ver antes. Mas eu vou avisar também no grupo. Mas no grupo eu sempre aviso no dia que vai sair a postagem lá no Google Class, desculpa. Mas no canal vocês vão ter acesso antes, tá? Alguns dias antes. Então, quem quiser pode fazer isso. Então, vamos lá. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Semana passada a gente estudou a classificação das cadeias carbônicas, né? Nós vimos o que é uma cadeia saturada, insaturada, o que é uma cadeia homogênea, heterogênea, aberta, fechada. Agora a gente vai ver para dar os nomes a esses compostos orgânicos. Então, primeiro, a nomenclatura dos compostos orgânicos ela é determinada pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, no mundo inteiro vai seguir essa regrinha, esses 3 passos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, são os nomes, porque qualquer lugar do planeta que você estiver fazendo um estudo, você vai achar, vai dar o nome do mesmo composto. Não vai ter que ficar traduzindo, que composto é esse? Não, vão seguir essas regrinhas aqui, ó. Prefixo, você vai ter sempre o prefixo, depois o infixo ou intermediário e depois o sufixo. Então, o nome do composto, basicamente, né, os que não são ramificados, eles vão conter essas 3 partes. Essas 3 partes são a base: prefixo, infixo, intermediário e o sufixo. O que o prefixo vai dar para a gente? O prefixo ele vai indicar o número de carbonos. Quantos carbonos tem naquela cadeia carbônica? Então, ó, se eu tiver 1 carbono, o prefixo é met. Se eu tiver 2 carbonos, et. Se eu tiver 3, prop. Se eu tiver 4, but. Se eu tiver 5 carbonos, pent. Se eu tiver 6, ex. Se eu tiver 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10 carbonos, dec. Esse número continua, tá, gente? Tem para 11, para 12, um dec, deu dec. Mas a gente estuda só até os 10 carbonos aqui no ensino médio, ou que vai ser cobrado de vocês no Enem. Então, a gente vai ver só esses 10 aqui. Mas como que é isso? Então, prefixo é a primeira parte do nome. Então, essa cadeia carbônica aqui, ó. Eu tenho quantos carbonos aqui? Quantos átomos de carbono? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, qual que é o prefixo? Então essa cadeia vai começar com o nome dela vai começar com but. Essa cadeia, outra aqui, eu tenho quantos átomos de carbono? 2. Então, 2 carbonos, qual que é o prefixo? Et. Então, essa cadeia vai começar com o nome et. Essa cadeia, eu tenho quantos carbonos? Tenho 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos, qual que é o prefixo? Ex. Então, essa cadeia vai começar ex. Vai ser ex alguma coisa, et alguma coisa, but alguma coisa. Então, o prefixo é isso. É como que eu vou começar o nome da cadeia carbônica. Primeira coisa, eu tenho que contar quantos carbonos tem. Essa nomenclatura que a gente vai ver agora é só para as cadeias normais, tá? As ramificadas vai ser num outro vídeo. Então, primeiro, a gente está vendo que não tem nenhum radical, não tem nenhum carbono secundário, terciário, só tem carbonos primários e secundários, porque são cadeias normais, que vocês viram na aula passada, né? Que as cadeias podem ser normais ou ramificadas. Então, aqui, só para as cadeias normais. A segunda parte do nome, o intermediário, indica o tipo de ligação entre os carbonos. Então, se eu tiver somente simples ligações entre esses carbonos, o intermediário vai ser an. Se eu tiver uma ligação dupla, en. Se eu tiver uma ligação tripla, in. Se eu tiver 2 duplas, dien. Se eu tiver 2 triplas, din. Então, ó, nesse exemplo aqui, eu sei que o prefixo é but, né? Que a gente já viu no outro slide, ó. 4 carbonos, but. Que tipo de ligação eu tenho entre esses carbonos? Ó, só me interessa essas 3 ligações aqui, ó. Porque são entre carbonos. Se eu tivesse dupla ligação com outro átomo, não ia contar. Só me interessa aqui, ó. Então, entre os carbonos, eu só tenho simples ligação. Se eu tenho apenas simples ligação, qual que é o intermediário? An. Então, vai ser butão. Já tenho mais uma parte do nome. Ó, esse aqui, tenho 2 átomos de carbono. Ó, 2 átomos de carbono, et.
Tenho uma dupla ligação entre os carbonos. O que me interessa? Isso aqui, ó. Tenho uma ligação dupla. Então, o intermediário é em. Então, tem alguma coisa. A partir de 4 carbonos, devemos numerar a cadeia carbônica de maneira que o carbono com a insaturação, o que é insaturação? Dupla ou tripla ligação. Fique com o menor número possível, tá? Então, a partir de 4 carbonos, se eu tiver dupla ou tripla ligação, eu tenho que numerar essa cadeia para dizer aonde que essa insaturação está, em qual carbono. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Tenho 5 carbonos, né? 2, 3, 4, 5 carbonos. Tenho a insaturação aqui. Então, eu tenho mais de 4 carbonos. Eu tenho 5. Então, a partir de 4, eu já tenho que numerar. Então, eu vou numerar os carbonos. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, o 3, o 4 e o 5. Aí, eu vou ver aonde que essa insaturação está. Em qual carbono que ela está. Essa insaturação sempre vai estar entre 2 carbonos, né? Porque insaturação é uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Então, ela está entre o 2 e o 3. Mas eu nunca vou falar que ela está entre o 2 e o 3. Eu sempre vou falar o menor. Então, quem que é o menor aqui? O 2 ou o 3? O 2 é menor. Então, eu falo que está no carbono 2. Nunca vou falar, está entre o 2 e o 3. Se eu falar, está errado. Sempre vou falar o menor. Ela sempre vai estar entre 2 carbonos. Então, entre o 2 e o 3, eu falo, ela está no carbono 2. Vou numerar ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa numeração, começando aqui da direita. Em qual carbono que ela vai estar a insaturação? Ó, tá entre o 3 e o 4, mas eu nunca vou falar que está entre o 3 e o 4. Entre esses dois, quem é o menor? O 3. Então, tá no carbono 3. Por que eu numerei dos dois lados? Lembra aqui, ó, fique com o menor número possível. Eu tenho que ver de qual lado vai ficar menor. Então, entre 2 e 3, quem é menor? O 2. Então, eu falo que eu vou seguir essa numeração aqui de cima, ó. Porque na numeração de cima, a insaturação está no carbono 2. Por essa insaturação aqui de baixo, a insaturação está no carbono 3. Então, eu vou seguir a de cima. Vai ficar pente, né? Ó, 5 carbonos, olha lá na tabelinha. Pente. Aonde que tá? Se eu tenho uma dupla ligação. Aonde que ela tá? No carbono 2. Se eu tenho uma dupla ligação, qual que é o intermediário? Em. Então, esse composto vai ser pente 2 em alguma coisa, tá? Então, a partir de 4, eu tenho que numerar os carbonos. Numerar para dizer aonde que está a insaturação. Se eu tivesse 10 carbonos, mas não tivesse insaturação, tivesse só simples ligações, aí eu não preciso numerar. Eu só vou numerar se eu tiver insaturação, dupla ou tripla ligação, para dizer em qual carbono que ela tá, tá? Eu tenho que dizer em qual carbono essa insaturação tá. Aqui um outro exemplo. Aqui é a forma condensada, né? Vocês viram lá, cada pontinho desse, ó, é um carbono. Então, aqui eu tenho quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou numerar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aonde que está a minha saturação? Entre o 4 e o 5. Sempre vai estar entre 2 carbonos, mas eu vou falar isso? Não. Ela está no carbono 4. Então, nessa numeração aí de baixo, está no 4. Agora, eu vou numerar ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em qual carbono que ela está? No 3. Ela sempre vai estar entre os dois, 3 e 4. Mas quem que é menor? 3 ou 4? 3. Então, ela está no carbono 3. Então, qual numeração eu vou seguir? A de cima ou a de baixo? A de cima. Por quê? Porque na numeração de cima, o carbono que tem a insaturação ficou com o menor número possível. Como que vai ficar o nome desse composto? 7 carbonos, vou lá na tabelinha, olho, 7 carbonos, hept. Aonde que está essa insaturação? No carbono 3. Se eu tenho uma dupla ligação, qual que é o intermediário? Em. Então, esse vai ser hept 3 em alguma coisa. Aqui outro exemplo, com 4 carbonos. 4 carbonos, tem uma insaturação, tenho que numerar. 1, 2, 3, 4. Aonde que está a insaturação? No carbono 1. Nesse caso, eu nem precisaria numerar ao contrário, porque tem como ser menor do que 1. Aí, na nossa numeração, não, porque a gente começa do 1.
Então, pronto, quando dá no carbono 1, você nem precisa numerar ao contrário. Mas vou numerar só para vocês verem, ó, na numeração ao contrário, vai estar onde? No 3. Sempre eu tenho que numerar, professora? Não. Se você bater o olho, você já vê de qual lado que vai ficar menor, você já coloca, tá? Já numera e pronto. Isso aqui dos dois lados é para se você ficar em dúvida, ver qual que vai ficar menor. Sempre tem que ser o menor. Então, aqui, pela numeração de cima, vai estar no carbono 1. Então, ó, 4 carbonos, vou lá na tabelinha, 4 carbonos, but. Tem uma insaturação, onde que ela está? No carbono 1. É uma dupla ligação em. Então, but 1 em, ainda falta o sufixo que a gente ainda não viu. Outro exemplo, agora com 5 carbonos e uma tripla ligação. Então, primeira coisa, vou numerar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei 5, né? 6 carbonos. Em qual carbono que está essa insaturação, essa tripla ligação? Ó, entre o 3 e o 4, né? Então, tá no 3. Agora, numerando ao contrário, ó. Vou numerar aonde que está a insaturação? No 3. Aqui deu a mesma coisa. Ah, então qual que eu vou seguir? Tanto faz, é 3. Qualquer lado que você numerar vai estar no carbono 3. Vou olhar 6 carbonos, X. Né? Ó, 3, os dois deu 3, então tanto faz. 6 carbonos, X. Aonde que está a insaturação? No 3. É uma tripla ligação, então, in. X3, in. Falta só o sufixo, né? Que é a parte final da nossa nomenclatura. Aí, agora, o sufixo. O que que o sufixo vai indicar? Ele vai indicar a função orgânica do composto. Se a função orgânica for hidrocarboneto, O. Se for álcool, OL. Se for ácido carboxílico, OICO. Se for cetona, ONA. Se for aldeído, AL. E assim por diante. A gente vai ver todas essas funções separadamente. A primeira que a gente vai estudar são os hidrocarbonetos. O que que significa hidrocarboneto? São compostos formados por apenas átomos de hidrogênio e carbono. Então, tenho só átomos de hidrogênio e carbono, só. Não tem outro átomo. Então, aqui, ó, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Esse composto só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. Esse composto só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Esse que eu coloquei de exemplo aqui, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então, todos o nome dele vai terminar com O. Primeiro, a gente vai estudar só os hidrocarbonetos, tá? Um dos representantes dos hidrocarbonetos é o petróleo. O petróleo, ele possui grandes cadeias carbônicas só de hidrocarbonetos e aí são quebrados. Então, um dos representantes são os hidrocarbonetos, tá? No petróleo tem algumas outras funções, mas a principal são os hidrocarbonetos. Então, aqui, 4 carbonos, but. Só tenho simples ligação entre esses carbonos, ó. Qual que é o intermediário? AN. Como é um hidrocarboneto, O. Então, o nome desse composto é butano, que é usado como gás de cozinha, né? A gente usa o butano ou o propano ou uma mistura dos dois. Então, o nome desse composto, butano. Agora, esse composto aqui, ó, 2 carbonos, Et. Tem uma dupla ligação em. É um hidrocarboneto, esse é o eteno. Ó, 2 carbonos, Et, uma dupla ligação em. É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, O, eteno. Esse aqui, que é aquele que a gente estava vendo, todos esses aqui a gente viu nos exemplos anteriores, tá? Vou numerar ele, ó. Vai estar, a insaturação está no carbono 2, numera ao contrário, vai estar no carbono 3, entre 2 e 3, 2 é menor. 5 carbonos, qual que é o prefixo? Pente. A insaturação está no 2, eu tenho uma dupla ligação em, é um hidrocarboneto O. Então, esse é o pente 2-eno. Esse exemplo que a gente viu também lá atrás, ó, vou numerar todos os carbonos, aonde que está a insaturação? No 4. Numerando ao contrário, está em qual carbono? No 3. Entre 3 e 4, qual é menor? 3. Então, 7 carbonos, Ept. Onde que está a insaturação? No 3. É uma dupla em. É um hidrocarboneto, O, Ept3eno. Como que eu vou saber que aqui só tem carbono e hidrogênio? Se tivesse algum outro átomo, ele tinha que aparecer, tá? Tipo, uma ligação com oxigênio, uma dupla ligação com O. Se tiver desse jeito aqui, ó, é só carbono e hidrogênio. Aquele outro nosso exemplo, vou numerar. Vai estar no carbono 1, ao contrário, vai estar no carbono 3, quem é menor, carbono 1.
Então, 4 carbonos but, a insaturação está no 1, é uma dupla ligação, em é um hidrocarboneto O, but 1Eno. Nosso outro exemplo, vou numerar, a insaturação está no carbono 3, numerando ao contrário, também está no carbono 3, aí tanto faz, né? Qualquer lado dá no 3. 6 carbonos X, a insaturação está no 3, é uma tripla IN, é um hidrocarboneto O, X3-ino, tá? Muito fácil, muito simples, só prestar atenção nesses detalhes. É meio chatinho os nomes, mas é muito simples. Agora, as cadeias carbônicas fechadas, porque eu não usei nenhum exemplo de fechada, né? Então, aqui, ó, 4 carbonos. É a mesma coisa das cadeias abertas, só que nas fechadas a gente vai começar com o nome ciclo. Então, foi cadeia fechada, eu ponho primeiro ciclo. Vou olhar, quantos carbonos eu tenho aí? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, qual é o prefixo para 4 carbonos? But. Só tenho simples ligação entre os carbonos. An é um hidrocarboneto O. Então, esse é o ciclobutano. Aqui, ó, forma condensada. Cada pontinha dessa é um carbono. Então, tem quantos carbonos aí? 5. É uma cadeia fechada, ciclo. Se eu tenho 5 carbonos, pente. Só tenho simples ligações. Ó, como que eu sei que é só simples ligação? Porque só tem um tracinho. Se fosse dupla ou tripla, se fosse dupla, teria 2 tracinhos, tripla, 3. Então, o intermediário AN é um hidrocarboneto O, ciclopentano. Esse aqui também é uma cadeia fechada. Ó, as cadeias carbônicas fechadas, que possuem somente uma insaturação, não precisam ser numeradas. Vocês viram que nas abertas, a partir de 4 carbonos, se tiver uma insaturação, tem que ser numerada. Nas fechadas, não. Só se eu tiver 2 ou mais insaturações para numerar. Se eu tiver uma só, não preciso numerar. Então, vai ser ciclo. Tem quantos carbonos aqui? 6, né? 6 pontinhas, ó, cada pontinha é um carbono. X tem uma dupla em hidrocarboneto O. O ciclo hexano, ele pode ser com o H ou sem o H, tá? Tanto faz, as duas maneiras estão corretas. É tudo junto, aqui deu um espacinho, mas é tudo junto que a gente escreve. E agora esse aqui, é uma cadeia fechada, então eu tenho que numerar, é uma cadeia fechada com 2 insaturações. Se eu tiver 2 insaturações ou mais, aí eu tenho que numerar. Vou escolher ou esse, ou esse, ou esse, ou esse para ser o 1. Se eu escolhi esse para ser 1, o 2 tem que ser esse aqui. Eu não posso pôr esse 1 e esse 2, não. Esse é o 1, o próximo da dupla é o 2. 3, 4, 5. Se eu começasse a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, poderia também, só que os números iam dar maior, né? Então, você vai numerar de maneira que fiquem com os menores números possíveis, tá? Então, eu tenho 2 insaturações, uma no carbono 1, outra no carbono 3. O nome, ciclo, 5 carbonos, pente, tenho 2 insaturações no 1 e no 3. 2 insaturações, vai lá na tabelinha e olha, é dien, como é um hidrocarboneto O. Então, esse é o ciclo pente 1,3-dien. Espero que vocês tenham entendido. É fácil o conteúdo, é um pouco trabalhoso, mas é fácil, não é difícil. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, no canal ou no Google Sala de Aula, o que vocês acharem mais fácil. Coloquem lá que a gente vai tirando. Quem mandar pelo WhatsApp também vou tirar a dúvida, mas lembrando que o WhatsApp tá uma loucura, chegando muitas mensagens, então tem algumas que vão ficar perdidas, eu não vou conseguir responder, tá?